Olá pessoas, como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Serraiocco e você está na série Conhecendo Países, que é totalmente voltada ao conhecimento e curiosidades do mundo todo. E olha, o país que vamos ver hoje é simplesmente fantástico, desde sua culinária, sua cultura, seus costumes, a sua natureza, a sua história. Então, é um dos únicos lugares no mundo que existe o famoso Sol da Meia-Noite. E sem dar spoilers, fiquem com Islândia, Iceland, a terra do gelo. Islândia, a terceira maior geleira do mundo, perde apenas para Groenlândia e Antártida. Um país que sem dúvidas alguma é um dos melhores em qualidade de vida no mundo. Mas para começar tudo, vocês sabem em qual continente fica a Islândia? Vai aparecer um card aqui que vocês podem responder. A Islândia é um país com quase 103 mil quilômetros quadrados. É quase do mesmo tamanho que o estado do Pernambuco aqui no Brasil. E essa ilha fica localizada na Europa, bem ao norte do continente velho. A sul, por exemplo, encontramos Irlanda, Escócia, Irlanda do Norte, Inglaterra. E também está pertinho da Groenlândia, bem perto mesmo. Ela fica na divisa do Círculo Polar do Ártico. A norte, por exemplo, encontramos o Oceano Ártico e a sul o Oceano Atlântico. E uma coisa que já de cara chama atenção é a sua bandeira, com uma cruz escandinava em vermelho e as outras cores como o branco e o azul, que significa o mar, a neve e os vulcões. E falando em vulcões, é um dos lugares que mais tem vulcões no mundo. Só de vulcões ativos eles têm 22. E isso é devido à sua formação geológica lá há 20 milhões de anos atrás, graças a uma série de erupções vulcânicas na dorsal mesoatlântica. Parece até coisa de filme, mas você pode caminhar em um corredor que de um lado está a placa americana e do outro a placa da Europa, já que a Islândia está no encontro dessas duas placas que separam os dois continentes. E a curiosidade é que elas estão se distanciando mais de 1 centímetro por ano. Isso também significa que terremotos por lá são bem frequentes. A dorsal mesoatlântica é uma cadeia de montanhas submarinas de 18 mil quilômetros de extensão. E lá, exatamente na Islândia, toda essa cadeia de montanhas submarinas fica visível. E dá até mesmo, como já dito, para caminhar no meio dessa fissura. E para vocês terem ideia do tamanho da Mesoatlântica, o Brasil de norte a sul dá pouco mais de 4 mil quilômetros. A dorsal mesoatlântica, como já dito, tem 18 mil quilômetros. Conseguiram agora sacar o tamanho, né? E por vários milhares e milhões de anos, a Islândia foi lentamente se formando. E em termos geológicos, é um dos países mais recém-formados no mundo. Datam de 17 a 20 milhões de anos atrás. E hoje em dia encontramos toda essa maravilha que essa formação nos trouxe, como geysers, fumarolas, água quente natural, é tanta coisa linda que parece até coisa de outro mundo. A história da Islândia é fantástica, tem detalhes interessantes e importantes que refletem sua população até hoje em dia. Costumes culinários, místicos, que eles levaram de geração em geração por mais de 1.100 anos de história. Então, para começar a história da Islândia, temos que voltar lá a 800 anos depois de Cristo, que foi quando os primeiros celtas e vikings chegaram nessa ilha. Muitas das vezes eles acabavam se perdendo em suas viagens e acabavam parando lá. O primeiro homem a se estabelecer permanentemente nessa ilha foi um líder viking norueguês chamado Arnason, na região da atual Reykjavik, no ano de 874 d.C. E foi durante essa época que ela começou a receber bastante colonos vikings vindo da Noruega, além dos outros vários escravos vindo da Irlanda e da Escócia que foram povoando a ilha. Até que em 930... E foi a partir desta época que começou a mudar as coisas por lá. No ano de 930 d.C. foi criado o atual mais antigo parlamento do mundo. Foi durante essa época que os islandeses tiveram uma curta época de independência. Foi neste mesmo período que o cristianismo foi colocado sob pressão do rei da Dinamarca. E por meio de várias rebeliões internas, o governo de Sturlungaöld
foi forçado a assinar o Pacto Antigo, de 1262. Um pacto que colocaria a Islândia sob domínio da coroa dinamarquesa, que logo mais passaria a fazer parte do reino da Dinamarca-Noruega. E essa era de submissão e independência duraria por vários e vários séculos, exatos 552 anos. Foi durante esse período que aconteceu vários desastres naturais, na qual a Islândia passou por 37 períodos de fome, que acabaram morrendo muitas pessoas. Já em 1814, com o final das guerras napoleônicas, foi assinado o Tratado de Kiel, que separou o reino da Dinamarca-Noruega em 2 novos reinos. No entanto, mesmo com esse tratado, a Islândia continuava dependente da Dinamarca. Durante todo o século XIX, a Islândia era um país muito pobre. Aconteceu até mesmo uma enorme migração de islandeses para a América do Norte. Naquela época, a Islândia tinha cerca de 70 mil habitantes, e por volta de 15 mil abandonaram a ilha. E isso é mais de 20% de toda a população. E no meio de toda essa confusão, no ano de 1850, surgiu um movimento nacionalista que conseguiu reabrir o parlamento islandês. Foi aí que surgiu o movimento pela luta da independência da Islândia. O que eles não esperavam era a erupção do vulcão Askja, que abalou demais toda a estrutura da ilha. Além da situação econômica não ir nada bem, eles tinham que enfrentar um dos seus maiores inimigos, os desastres naturais. Mas mesmo com todo esse caos, a Islândia continuou firme na sua luta pela independência. Mas foi somente no século XX, 69 anos após a erupção do vulcão Askja, no dia 20 de maio de 1944, que os islandeses foram votar em um referendo para uma possível implantação de uma república. Isso mesmo, em plena Segunda Guerra Mundial, eles lá aproveitam para se resolver também. E cerca de 97% dos islandeses votaram a favor da independência da Islândia. E 95% da população apoiou a criação de uma nova constituição no país. E Svein Björnsson foi o primeiro presidente eleito na Islândia. Com o final da Segunda Guerra Mundial, daria início a um grande crescimento econômico na Islândia. Agora, com sua independência, sua nova constituição e sua própria economia, ela poderia decidir o seu próprio futuro. A indústria da pesca ajudou muito o país, devido também à Guerra do Bacalhau em 1975. E até mesmo o Plano Marshall ajudou em sua reestruturação. E mais precisamente após 1994, quando a Islândia se une ao EFTA, que é a Associação Europeia de Livre Comércio, o que acabaria facilitando o livre comércio entre a Islândia, Portugal, Liechtenstein, Noruega e Suíça, além dos muitos outros que ela foi conquistando ao longo do tempo. A Islândia passou de 60 mil habitantes em 1850 para os mais de 360 mil estimados hoje em 2020. Sua prosperidade econômica e social é de invejar muitos países por aí. E por meio de várias reformas que foram feitas de livre mercado, a Islândia passou de um dos países mais pobres da Europa para um dos mais ricos e desenvolvidos. Além de ser considerado um dos países mais seguros para se viver. Eles não têm exército e policiais de lá não usam armas. Eles levam consigo um simples cacetete e um spray de pimenta. Que em um depoimento esse policial em 15 anos de carreira nunca precisou usar o spray de pimenta nem o cacetete. Além de ser comum e tradição, mães deixarem seus carrinhos de bebês assim, na rua, sozinho, enquanto fazem compras. Elas afirmam que deixa o bebê mais resistente ao frio. É de invejar, né? A realidade brasileira passa bem longe de tudo isso. A Islândia, na teoria, não possui nenhum estado nem subdivisões como na maioria dos outros países. Na realidade, ela até tem, e são 8 no total, mas não há nenhuma função oficial ou administrativa. Eles usam apenas para fins estatísticos ou para códigos postais. Como já dito, a população da Islândia hoje não passa dos 360 mil habitantes.
E boa parte dessa população vive em apenas uma região do país, em que o clima é mais habitável comparado com outras regiões do país. A mesma cidade que aquele líder viking chegou lá há mais de 1100 anos atrás, que hoje é a sua capital e também maior cidade, chamada de Reykjavik, que somado com toda a sua região metropolitana, Reykjavik tem aproximadamente 216 mil habitantes. Isso é aproximadamente 64% da população do país todo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é cerca de 600 vezes mais populoso que a Islândia. Enquanto lá eles têm 3,5 habitantes por quilômetro quadrado, o Brasil tem 24. Vou colocar aqui na tela algumas cidades na Islândia e reparem na população dessas cidades. Na visão brasileira, essas cidades na Islândia teriam a mesma população que um bairro na cidade de São Paulo. Uma realidade completamente diferente. O relevo deste país é muito acidentado, porém cheio de planaltos. Isso é devido à sua formação lá 20 milhões de anos atrás. A Islândia é literalmente uma enorme ilha feita de rochas vulcânicas. O monte mais alto lá é chamado de Hrafnadorsokur. Fica localizado mais ao sul da ilha, com 2.119 metros de altura. E uma curiosidade bacana é que a Islândia não possui nenhum traço geológico em comum com o continente europeu. Isso significa que suas formações geológicas não aconteceram na mesma época. A vegetação de lá é baseada entre coníferas e uma vegetação rasteira, composta de alguns arbustos. Todas as florestas ocupam apenas 1% da Islândia. No Planalto Central, por exemplo, você não encontra árvores, somente vegetação rasteira composta de arbustos e plantas da família herbácea. O clima de lá é extremamente frio. E por ser uma ilha, ela tem um clima marítimo temperado frio. Somente 3 meses no ano todo que as temperaturas por lá ficam por volta dos 10 graus positivos. E devido à sua baixa latitude, ficando na divisa do Círculo Polar do Ártico, o sol fica bem no horizonte, mas por muitas horas. Há épocas do ano como, por exemplo, junho, que o sol se põe meia-noite e nasce 3 da manhã. Isso dá por volta de 21 horas de luz solar. Porém, em dezembro é totalmente ao contrário. O sol nasce por volta das 11h30 da manhã e 3h30 da tarde o sol já sai, ficando apenas 4 horas no céu. As outras 20 horas é completamente noite. O clima em algumas regiões na Islândia é mais ameno, graças à corrente do Golfo, que acaba deixando a temperatura da água mais alta. Digamos que, por conta disso, a região de Reykjavik é geograficamente mais privilegiada. Assim como todas as regiões em torno se beneficiam disso. Às vezes a natureza não é má. Às vezes. O país todo é cheio de geyser, fumarolas, que são rachaduras na terra que ficam próximo a um vulcão, que constantemente fica saindo gases como o dióxido de carbono. Sem dúvidas alguma, se você gosta de frio, este é o lugar perfeito para você. Sua economia evoluiu muito nos últimos anos. A crise de 2008 afetou muito o país, abalando todo o setor bancário. No ano de 2018, seu PIB foi de 25,8 bilhões de dólares. Sendo o setor de serviços o responsável por 74,5% de toda a produção do país. E grande parte de sua exportação está voltada ao peixe, principalmente ao bacalhau. Além de peixes, eles também exportam remédios, alumínios e produtos agrícolas. Seus principais parceiros econômicos é a Holanda, Reino Unido, Espanha e Estados Unidos. A agricultura na Islândia é muito reduzida. Ela representa apenas 5% da produção do país. Apenas 1% da Islândia é fértil. E nessas poucas terras encontramos batatas, cenouras e hortaliças. Contudo, na pecuária existe uma extensa criação de ovelhas. Existe numa média 2 ovelhas para cada islandês. Além de cavalos, renas, e todos esses animais foram introduzidos pelo homem. E por conta dessa escassez, eles têm de importar muitos alimentos, já que a produção interna não supre as demandas. Produtos derivados do petróleo é importado também. No ano de 2017 foram importados cerca de 5,6 bilhões de dólares, sendo que eles exportam apenas 4,6. E segundo o IPC, que é o Índice de Percepção de Corrupção, deem uma olhada nesse mapa aqui. Ele é de 2017. E olha a Islândia aqui em cima.
E segundo a tabela deles, que vai de 0 a 100, e quanto mais o país estiver perto do 100, significa que há menos corrupção dentro da política. E enquanto a Islândia detém uma pontuação de 78, o Brasil só tem 40 pontos, junto com uma boa galera vermelha aí, como China, Índia e Bielorrússia. A maior parte da energia consumida no país vem de fontes renováveis, como usinas termoelétricas, já que lá a água quente natural é tão comum que até na casa de moradores a água sai bem quentinha. E tudo isso graças à grande atividade vulcânica no país. Além do mais, eles aproveitam dessa beleza natural relaxando, nadando nessas piscinas de águas quentes naturais. A média salarial da população islandesa é de invejar. O PIB per capita lá está na casa dos 60 mil euros. E para vocês terem uma base de comparação, o Brasil não chegou nem a 10 mil euros. E sabe quanto que um garçom ganha lá? Aproximadamente 2.300 euros. Isso dá mais que 10 mil reais. Porém, há um adendo nisso tudo. Apesar dos salários serem altos, o custo de vida também é alto. Então você ganha muito bem por lá, mas também vai gastar bastante. Indo para a prática, 1 litro de gasolina lá está cerca de R$ 7,60. Ou se você optar em ir a pé até a padaria, um simples café com leite vai te custar quase R$ 20. E a moeda que é usada nesse país é chamada de coroa islandesa. E no meio de toda essa beleza, há problemas que já foi alvo de discussão há um tempo atrás, em que a Islândia não conseguiria prosperar, pois essa remota ilha feita literalmente de gelo e rocha vulcânica, praticamente não havia nenhuma terra fértil lá. E além disso, é muito fria, impossibilitando o cultivo. E por conta desse difícil acesso à agricultura, eles se alimentavam muito de peixes, muitas das vezes já até podres, em estado de decomposição. A culinária na Islândia é baseada entre o peixe, a carne de carneiro, carne de cavalo, caviar e a famosa carne de tubarão. Uns produtos um tanto quanto diferentes. Sério, acreditem, olha os pratos típicos de lá. Eldað nautakjöt. E é carne de carneiro cozida. Até aí, ok. Aí vem em seguida Hrútspungur. testículo de carneiro, Þorramatur. que é o prato nacional. Seu ingrediente principal é uma cabeça de ovelha. E o tão famoso Hákarl. que é a carne de tubarão fermentada. Basicamente, eles pegam a carne do tubarão, picam em vários pedaços e enterram na areia da praia junto com pedras, para apodrecer durante 3 meses. Depois, eles penduram essa carne em estado de decomposição e deixam secando em uma cabana por mais 4 meses. E todo esse processo dura cerca de 7 meses. Dos relatos que eu li, todos dizem que o gosto é muito forte, além do gosto de podre não sair fácil da boca. E claro que eu não poderia esquecer do cachorro-quente mais famoso do mundo. Deu até fome agora. A língua oficial dessa terra de gelo e fogo é muito, mas muito difícil, principalmente na hora de pronunciar. E é sério, olha essa frase aqui, tente pronunciar ela. Hallo, havenin, herforroval. Halló, hvernig hefurðu það? E eu só tô falando... Olá, tudo bem com você? Bem difícil, né? O islandês é uma língua nórdica que pouco se mudou com o passar do tempo. É ramificado das línguas derivadas do germânico setentrional e é falado aproximadamente por 360 mil habitantes. E recentemente o futebol islandês conseguiu bater seus recordes. Na Copa do Mundo de 2018 na Rússia, por mais que eles tenham sido eliminados na primeira fase, eles conseguiram empatar com a Argentina por 1-1. E sem dizer que essa foi a primeira Copa do Mundo que o país disputou. Olha o gol! Da Islândia! Além do mais, em 2016 na Eurocopa, a seleção islandesa derrotou a Inglaterra e empatou com Portugal, chegando até as quartas de finais. Esse país, sem dúvidas algumas, é muito interessante. Você sabia que muitos islandeses acreditam em elfos? They are living in another dimension.
além de existir uma escola de elfos. E essa crença reflete até mesmo no seu governo. Em alguns lugares, por exemplo, ao invés deles tirarem a pedra para continuar a construção da rua, é a rua que contorna a pedra, pois eles acreditam que esses lugares são sagrados. De certa forma, há muitas crenças na Islândia, porém cerca de 90% dos islandeses são cristãos, e boa parte deles são luteranos. E como de tradição de países nórdicos, a frequência da população na igreja é muito baixa. Somente 10% da população islandesa diz que vai 1 ou 2 vezes por mês na igreja. O resto vai 1 vez por ano ou nunca vão. A Islândia é um país que foi se ajustando conforme as suas necessidades ao longo do tempo. Foi o primeiro país do mundo a criar uma lei entre igualdade salarial entre homens e mulheres. Foi o primeiro país do mundo a legalizar o aborto para fins medicinais. Além do mais, o casamento homossexual já é legalizado há mais de 10 anos no país. A Islândia teve a primeira autoridade homossexual a reger um país. E atualmente eles têm uma taxa de desemprego de 3,4%. Fora a inflação, que está 3,11%. Deixou de ser um dos países mais pobres para um dos mais ricos e desenvolvidos. E mesmo apesar das dificuldades, tanto climáticas quanto de recursos, eles evoluíram e foram se adequando. E essa é a Islândia, a terra do gelo e fogo. E eu espero que vocês realmente tenham gostado desse novo vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários sugestões para os próximos países. E os vídeos que eu produzo para essa série em específico é muito demorado e requer muita atenção. Para vocês terem uma ideia, o texto só base desse vídeo tem 7 páginas. Mas ok, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo? Fechou? Então, até a próxima!